Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, chegamos no livro dos Juízes, nos capítulos 7, 8 e 9. Logo no capítulo de número 7, nós vemos Deus demonstrando o seu poder. Gideão ele tem um exército numeroso para enfrentar os midianitas, e Deus ele vem reduzindo esse exército, né? Nós vemos que em algum momento chega na casa de 10 mil e Deus diz: não, Gideão, 10 mil não, porque se 10 mil vencerem os midianitas, o povo de Israel vai dizer: nós vencemos os midianitas, e não darão a glória a mim, né? E Deus queria provar que aquela batalha era uma batalha dele. Então ele reduz ali o exército a 300 homens, né? E é uma coisa absurda o poder do Senhor. 300 homens contra um exército poderosíssimo, e Deus dá a vitória a eles. No capítulo de número 8 a gente vê a vitória completa, né? Gideão está feliz da vida, o povo está feliz da vida, porque os inimigos foram derrotados. E aí o povo quer que Gideão se torne o rei deles. Mas Gideão não aceita. Gideão ele dá a glória ao Senhor. Ele diz: não, eu não quero reinar vocês, é o Eterno quem reinará sobre vocês. Mas eu quero apenas um presente, eu quero uma peça de ouro de cada um de vocês. Por que uma peça de ouro? Eles haviam acabado de sair da guerra, haviam saqueado muito ouro, e Gideão pede uma peça de ouro para quê? Para ele mesmo? Não, ele queria fazer um manto sacerdotal, né? E os mantos sacerdotais, eles eram feitos de ouro. E aí você vai ver na sequência do texto que o povo de Israel então profanou, pecou, prevaricou contra o Senhor. E que, presta atenção, o próprio Gideão prevaricou contra o Senhor. O que isso significa? Significa, pessoal, que ao longo do tempo, tanto Gideão como o povo de Israel, eles passaram a adorar aquele colete de ouro. Aquele colete de ouro se tornou um símbolo de idolatria. É isso que está escondido aí dentro desse texto. Gideão deu mole, né? Depois de Deus ter o abençoado tanto, depois do anjo do Senhor ter ido lá pessoalmente falar com Gideão, dar uma vitória sobrenatural para ele, ele cai na idolatria, o povo de Israel cai na idolatria também. Ainda assim, Deus honra Gideão de alguma maneira, de que enquanto ele está vivo, o povo vive em paz. Porém, meus irmãos, no capítulo de número 9, nós vemos que um dos filhos de Gideão, chamado Abimeleque, ele é coroado rei. E ele se afasta completamente da presença do Senhor. E aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte: é o testemunho dos pais, né? Assim como Gideão se afastou da presença do Senhor depois de ter andado com o Senhor, Abimeleque viu isso na vida do seu pai. E ele acaba agindo muito mal mesmo. Ele mata mais de 70 irmãos que ele tinha, né? E por fim ele tem um governo muito tirano, até que Deus o vinga, fazendo com que ele seja ferido de morte por uma mulher. E aqui tem um outro segredo escondido no texto. Você vai ver que Abimeleque ele vai suicidar, e você vai perguntar por que ele suicidou, né? É porque naquela época ser morto por uma mulher era uma tradição muito patriarcal, muito machista, né? Era sinônimo de maldição, de ser alguém amaldiçoado. Você não podia ser morto por uma mulher. As mulheres que me perdoem, não tem nada a ver com isso, era a tradição da época. Mas Abimeleque, ele foi ferido por uma mulher, e quando ela ia o matar, foi a maneira como Deus agiu para o envergonhar e envergonhar todo Israel pelo seu pecado. Abimeleque pediu ao seu escudeiro que o matasse, né? Foi um suicídio, né, compartilhado, vamos dizer assim, né? Para que ele não tivesse a fama de ter sido morto por uma mulher. Mas de toda forma, os historiadores dizem que por muito tempo correu a fama de que Abimeleque foi ferido de morte por uma mulher. Então não adiantou nada. Então, meus irmãos, até aqui eu quero dizer o seguinte: Gideão, ele foi chamado por Deus. Deus operou uma obra maravilhosa na vida dele. Ele passou a ter um contato maravilhoso com o Senhor, mas ele caiu. Então, cuidado. Eu devo ter cuidado. Você deve ter cuidado. Devemos lembrar daquilo que Paulo disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Deus operou um milagre tremendo por meio de Gideão, libertando o povo de vários inimigos poderosos. Nós vemos isso no decorrer da história.
mas isso não impediu que ele caísse em desgraça e pecado. Então, cuidado, ser vigilante e que Deus te abençoe. Nós vamos nos vendo por aqui amanhã pelas páginas da Bíblia.